Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Estamos lendo os capítulos iniciais do Evangelho de São Marcos. Estamos numa série de controvérsias e hoje temos a última. E a consequência é que decidem tramar contra Jesus para matá-lo. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você nos acompanha aqui no canal do YouTube, pela Rádio Maria ou pelas plataformas de podcasts. O texto do Santo Evangelho desta quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum é de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se ele haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a cena do Evangelho de hoje se passa na sinagoga, em dia de sábado. A sinagoga é uma instituição judaica que existe em cada pequena comunidade, em cada aldeia. E nas cidades há muito mais do que uma. A religião de Israel, portanto, é vivida em 3 ciclos. No ciclo diário, a religião é vivida na casa, na família. Ali as pessoas rezam o Shema, rezam a oração chamada Shemoneh Esrei, as 18 bênçãos, fazem as orações dos salmos, abençoam os alimentos. Há uma série de orações e de ritos que são vividos na casa, no ciclo diário da vida cotidiana. No sábado, a comunidade se reúne na sinagoga, é a capelinha para o estudo da palavra de Deus. A alfabetização também acontece na sinagoga, era uma espécie de escola também. E no sábado, ali se realiza pela manhã o culto sinagogal, o culto sabático. Os doutores da lei, os intérpretes da palavra de Deus, é que coordenam esse ambiente da sinagoga. No ciclo anual, as festas acontecem no templo de Jerusalém. Para lá, muitos judeus sobem todos os anos, sobretudo por ocasião das 3 grandes festas: a
a festa da Páscoa, a festa das tendas ou tabernáculos, a festa das semanas ou festa de Pentecostes. Pois bem, o ambiente é o da sinagoga, num sábado, e ali na sinagoga há um homem de mão ressequida. Os doutores da lei, geralmente do partido dos fariseus, ficam na espreita, observando, para terem como acusar Jesus de blasfêmia. Jesus chama o homem de mão seca. Não sabemos se era a mão direita ou a mão esquerda, não importa tanto, mas muito provavelmente era a mão direita. A mão na Bíblia, também o braço, o dedo, é símbolo do agir salvífico e libertador de Deus. O Deus Criador age pelo poder do seu braço. O Deus libertador age pelo poder do seu braço. A mão, portanto, é símbolo da ação, da criação, da restauração. Aquele homem tem a mão impedida de agir conforme a vontade do Senhor. Jesus pede que ele se levante. Levanta-te. É o verbo grego egeiro, que é o mesmo verbo da ressurreição. Significa, de algum modo, aquele homem passa a participar do poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, Jesus diz, fica aqui no meio. Ora, no meio da sinagoga há um armário onde eram guardados os rolos, especialmente o rolo mais importante da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. No momento que Jesus diz, levanta-te e fica aqui no meio, é como se dissesse, a vida deste filho de Abraão é muito mais importante do que qualquer lei, qualquer preceito, sobretudo leis e preceitos frutos da cavilação, frutos da iluminação de alguns pretensos sábios. Como ouvíamos ontem, Jesus é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei deve servir à vida. É por isso que, bem na perspectiva bíblica, Jesus pergunta, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Obviamente que eles não vão entrar nesta casca de banana, porque a resposta para estas perguntas não tem saída. Jesus então age e salva aquele homem, e o liberta, e o refaz. Cheio de uma ira santa e ao mesmo tempo de muita tristeza por ver a dureza do coração daquelas pessoas. Esclerocardia, dureza do coração. Desta forma, Jesus intervém e realiza o milagre, estende a mão. O homem estendeu a mão e a mão ficou curada. A conclusão do relato é uma união esquisita, um pouco esdrúxula. Unem-se fariseus e herodianos para tramarem a morte de Jesus. Historicamente, os fariseus e os herodianos não eram tão amigos. Talvez no Evangelho de Marcos, de propósito, o evangelista quis unir estes dois grupos que se tornaram inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Fariseus e herodianos tramam para matar Jesus. Percebam que no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 6, ainda bem no início, a morte de Jesus, o destino de Jesus já está selado, já está marcado. Vamos então sintetizar um pouco tudo isso que eu acabei de dizer.
As controvérsias chegam aqui ao ponto alto. Jesus está na sinagoga, ambiente dominado pelos mestres da lei do grupo dos fariseus. Eles são responsáveis pela interpretação da Sagrada Escritura. Há também um homem enfermo, sua mão é ressequida. Na Bíblia, a mão é símbolo do poder criador e libertador de Deus, símbolo da capacidade de agir e de criar. Geralmente, no centro da sinagoga há um armário, e dentro dele estão os rolos da Torá, o Pentateuco. Jesus ordena que o homem se levante e se ponha no centro, simbolicamente, no lugar da Torá. É um modo de dizer que a palavra de Deus está a serviço da vida, a serviço do ser humano. Os fariseus desconfiam e a reação é imediata. Jesus argumenta com a perspectiva deuteronomista do discernimento ético. A escolha entre o bem e o mal é isso que cada um deve fazer. É a escolha entre a vida e a morte. Aos olhos de Jesus, como dizíamos ontem, o sábado é a plenitude da criação. Aquele Filho de Deus ferido precisa chegar ao seu esplendor máximo. Jesus o cura, devolve-lhe a autonomia. O conflito, portanto, chega ao ponto máximo de tensão. Os fariseus e os herodianos decidem matá-lo. Por doar a vida, querem tirar a vida de Jesus. E nós, o que fazemos com nossas mãos? Nossas ações estão na direção de quem? De Cristo ou do mundo, como diz São João? Como agimos? Iluminados pelo Evangelho ou iluminados pelo egoísmo? Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço.